Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós temos a alegria de ter aqui na nossa bancada novamente o Padre Renan Cunha, ele que é assessor de comunicação da Arquidiocese aqui de Cuiabá e também diretor da Rádio Bom Jesus. Sejam muito bem-vindos, Padre Renan. Obrigado. Inclusive faz 65 anos este ano a rádio. Ah, olha aí. Pensei que era você, Padre. Que susto. Pois é. Eu falei, quem faz 65? O senhor é muito novo para isso? E uma rádio que é tão acessada, tão famosa, tão querida aqui em Cuiabá, em toda a região aqui. Muito bom. Pois leva o nosso abraço. Já quero no início aqui da nossa conversa, amém, levar o nosso abraço ali a toda a equipe da Rádio Bom Jesus, a quem a gente acompanha e gosta demais. Obrigado, viu? E nós vamos falar sobre esse tempo precioso para a igreja, para os cristãos, sim, não é? Que é a Páscoa. A Páscoa é a festa mais importante do calendário cristão católico, dos cristãos em geral, né? Mas dentro da liturgia católica, ela é a solenidade das solenidades. Está acima, inclusive, do Natal. Pois é. Eu ia perguntar isso. Eu ia falar, salvo engano, deve ser uma das mais importantes. É a mais importante. É a mais importante para o catolicismo. Fala pra gente o significado, por que ela é tão especial para a comunidade católica, para os cristãos em geral, Padre? Porque ela é a conclusão da missão de nosso Senhor Jesus. É a vitória de Cristo sobre a morte. É a manifestação total do seu amor por nós até a última gota. A Sagrada Escritura diz isso, né? Os textos da Sagrada Escritura. Jesus nos amou e nos amou até o fim, ou seja, até a última gota. Mesmo a sua natureza humana, afetiva, carnal, vamos dizer, que nosso Senhor verdadeiro homem, em todos os aspectos, exceto no pecado. Jesus nunca pecou, óbvio, mas ele assumiu os nossos pecados pela nossa salvação. E ali no Horto das Oliveiras, a sua natureza humana carnal, vamos dizer assim, fez ele ficar com medo, fez ele suar sangue, fez ele ficar até depressivo, vamos dizer assim. Lá diz, ele diz, minha alma está triste até a morte. Isso é uma espécie de depressão, vamos dizer assim. E não era qualquer pessoa falando. E não era qualquer pessoa. Então ele tremeu, mas com a sua vontade humana, com a sua inteligência, que sempre vai fazer a vontade do Pai, ele sabia que aquele sacrifício era redentor, que havia um bem maior por detrás daquilo tudo. Então ele foi até o fim pela nossa salvação. A palavra nos diz que ele suou sangue naquela noite. Suou sangue. Né? Aproveitando aqui, vou até trazer uma questão que até um amigo muito querido questionou esses tempos atrás. E de repente é uma dúvida que as pessoas às vezes aí têm, independente se é cristão ou não, e às vezes até o próprio cristão também, às vezes não consegue entender muito bem o Deus Trino. Sim. Eu lembro que a pessoa falou, mas como é que Deus e Jesus é o mesmo e o Espírito Santo? Explica pra gente isso, Padre. A Trindade é um mistério dos mistérios. Então, explicar eu não vou conseguir, porque senão deixaria de ser Deus. Né? Ninguém explica o dia que Deus couber na nossa cabeça, você criou um Deus falso. Imagina que Deus vai caber na nossa cabecinha. Fala de novo, Padre, pra você guardar. O dia que Deus couber totalmente na nossa cabeça, você criou um Deus falso. Entenda. Porque Deus é mistério. Mas este mistério se revelou. Mas vamos dizer assim, ele não revelou se esgotando tudo. Ele revelou aquilo que era necessário para a nossa salvação. Aquilo que a gente suporta. E nesta revelação, então, ele revelou para nós que ele é um Deus único, um único Deus, uno na sua natureza, mas ele tem relações. E dentro dessa natureza, então, para que haja relações, precisa ter pessoas. Porque se Deus é amor, para ele ser amor, então precisa de alguém que ame e alguém que seja amado. Precisa de amor ser manifestado. Para esse amor ser manifestado. Então, ele se revela mostrando isso, que ele é um só. Ele diz, eu e o Pai somos um. E o Pai me ama e eu amo de volta. E esse amor entre os dois é um amor pessoal, por isso então que é a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Esse amor pessoal entre Pai
e Filho. Ele revelou isso. Como é isso especificamente? Olha, Santo Agostinho quebrou a cabeça, Santo Agostinho quebrar a cabeça, há várias formas de explicar, mas nós vamos ter só a noção disso mesmo no céu. Se formos para o céu, então temos que lutar pelo céu. Ainda isso, amém, amém. Mas é isso, ele revelou-se como uno e trino. Um único Deus, mas 3 pessoas. Então a natureza do Pai é a natureza do Filho e a natureza do Espírito Santo. São consubstanciais, diz, né? Da mesma natureza, mas pessoas distintas. É isso. Padre, eu quero perguntar, a gente falando de Páscoa e tudo mais, existe diferença entre a Páscoa comemorada pelos cristãos e a Páscoa judaica? Sim, total diferença radical. A Páscoa judaica, ela remete ao êxodo, a saída dos hebreus do Egito, né? A passagem pelo Mar Vermelho. Então, por isso que Páscoa é passagem, é saída da vida de escravidão para a vida nova. E eles, na expectativa, eles sacrificam um cordeiro, né? E há a expectativa da vinda do Messias. Por isso que na ceia judaica, se eu não me engano, há um lugar reservado para o Messias que vai vir. Para nós cristãos, nós católicos, o Messias já veio. E o Cordeiro é Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então já não estamos mais no Antigo Testamento, estamos no Novo. Então nós não aguardamos a vinda do novo Messias. Ele já veio e já deu a graça para a nossa salvação. Então a celebração da Páscoa para nós é a vitória do Deus encarnado sobre a morte, que por meio da sua paixão, morte e ressurreição nos dá a graça batismal de herdar os méritos dessa entrega de Jesus que nos abre o céu. Então, assim, Cristo nos salva na cruz, Ele nos dá a salvação, mas agora nós pessoalmente precisamos aplicar essa graça de Cristo na nossa vida. Não é automático. As pessoas pensam, Jesus já morreu na cruz para mim, já me salvou, então eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus é amor e eu vou estar salvo. Não, não é assim não. A porta do céu é estreita. Então eu preciso aplicar o amor de Deus na minha vida e ser amor como Cristo é amor. Senão não vai ter efeito nenhum na minha vida. Páscoa é renovação? Ressurreição é renovação? Tem que ser uma renovação de vida. É exatamente por isso que a igreja instituiu o tempo da quaresma. O tempo da quaresma, ele é assim, são 6 semanas. As 4 primeiras semanas são bem dedicadas às penitências. Então, jejum, oração e esmola. Para quê? Para que o fiel, nessas penitências, se discipline, se ordene e coloque as suas paixões no lugar, inclusive se confesse, para tirar se houver algum pecado grave, as coisas, para a pessoa buscar uma mudança intensa de vida. Claro, essa busca deve ser o ano inteiro, mas a quaresma é esse tempo forte, né, em que a gente é convidado a meditar mais profundamente sobre isso. Então, essas 4 primeiras semanas. A partir da 5ª semana se inicia o chamado Tempo da Paixão, que é então o período para que a gente se una ao sacrifício de Jesus. Então, que eu possa dizer como São Paulo, completo na minha carne as dores que faltaram na cruz de Cristo. Nossa, faltou alguma dor na cruz de Cristo? Quer dizer que foi insuficiente? Não, foi totalmente suficiente. Mas como nós somos batizados, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, o meu sofrimento tem sentido porque eu não sofro sozinho, Cristo sofre em mim. E isso é redentor se eu vivo nesse sentido. Por isso que Cristo disse para abraçar a cruz, porque a cruz vai me salvar. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Padre, em que momento o coelho pulou nessa história toda? Ai, meu Deus. Fala pra gente sobre isso. Pois é, então assim, pelo que eu pesquisei, é uma coisa de origem alemã, mais de origem alemã, e pegaram aquilo que são
os sentidos, né? Então, a vida, a simplicidade, a humildade, e desenvolveram símbolos para representar isso. Então, o coelho, por ser bastante reprodutor, então, a vida, né? Então, a geração da vida. E o ovo, por ser muito simples, né? E guardar um tesouro dentro, vamos dizer assim. Só que são símbolos que podem ser equívocos, né? É diferente. Lembra que quando eu vim aqui falei da árvore de Natal? Exatamente. A árvore de Natal ela já tem um sentido mais enraizado. Sim, muito bonito, inclusive. Na fé católica, na fé cristã. Ela não gera equívoco. Já o coelho de Páscoa e o ovo também são bem equívocos. Então não fazem muito sentido. Eu só acredito. Embora, se você quiser dar um ovo de Páscoa pra mim no Natal, o chocolate é bom. É bom, mas assim, realmente não faz diferença. Pois é, o senhor acredita que a imagem do coelho tem, nos tempos atuais, ofuscado a pessoa de Jesus? Na parte comercial, principalmente, né, ele foge totalmente do sentido ali, porque realmente não é uma coisa muito enraizada na tradição. É algo que realmente pulou ali no meio e não faz muito sentido. Então, e aí, não fazendo sentido, você perde a referência e não vive aquilo que é a proposta da Quaresma. Aliás, não vive o encontro com Cristo Salvador, para mudar a sua vida de verdade, né? E aí você perde a graça. Literalmente perde a graça. Perde a graça. A graça, é verdade. A graça não a graça só no sentido de não ser engraçado, de não ser legal, mas a graça de Deus. A graça de Deus, realmente. Como é que a gente reverte isso? Conversão, primeira coisa. Eu preciso... Vejam, aí que está o importante. A Páscoa está muito focada, né, na crucificação de Nosso Senhor, na paixão, morte e ressurreição. Mas antes disso, teve 33 anos de história. Cristo viveu 33 anos. E nesses 33 anos ele ficou fazendo o quê? Encontrando as pessoas. Cristo foi ao encontro das pessoas. E ele ainda está indo ao encontro das pessoas. Ele vai ao nosso encontro. E é um encontro pessoal. Uma vez perguntaram ao Papa Bento XVI, quantos caminhos há para Deus? Ele respondeu, tanto quanto há pessoas. Porque cada um é encontrado pessoalmente por Jesus. Eis que estou à porta e bato. Eu preciso abrir essa porta e me encontrar com Ele. Na humanidade de Jesus, que me revela o rosto divino de Deus. Se eu não me encontrar com Ele, se eu não me converter a Ele, nesse sentido de ir ao seu encontro, então realmente eu vou ficar perdido nesses símbolos equívocos que a única coisa que vão aumentar em mim são as calorias, né? São as calorias, é a única coisa, minha gente. Mas o amor, a graça, né? Isso aí vai ficar esquecido. Vai ficar esquecido. A gente está aqui já batendo nas portas da Semana Santa, né? E a gente vai ter uma programação aqui nesse período de Páscoa. Cada paróquia tem a sua programação específica, os horários, né? A paróquia que o senhor fala, por exemplo, aqui em Cuiabá tem várias paróquias. Tem várias paróquias, isso. Sim. Então a catedral vai ter um horário específico, a paróquia onde eu sirvo, que é a paróquia São José Operário, vai ter outro horário. Aí é importante que os fiéis entrem no site da Rádio Bom Jesus, no site da Arquidiocese, nas redes sociais, que vai estar lá disponibilizado todos os horários. Por exemplo, na rádio, por exemplo, nós vamos transmitir as missas papais, né, as celebrações do Papa Francisco. E nas comunidades, então cada comunidade vai disponibilizar nas suas redes sociais e também nos avisos ao final da missa dessa semana, todos os horários, tanto da Quinta-feira Santa, da Sexta e do Sábado e Domingo. Legal, muito bacana. O senhor citou o Papa Francisco e eu vou. É uma pergunta ligeira, Sim. Não foge da nossa conversa aqui não, mas existe tantas polêmicas com relação ao Papa, justamente por ser um homem que se posiciona com relação a algumas coisas. Como é que o senhor avalia o papado de Francisco? O Papa Francisco, ele é um papa de perfil mais pastoral do que teológico, justamente por conta da formação dele. É verdade.
Aí vai ter as vantagens e desvantagens nisso tudo. No perfil pastoral, como alguém que quer que as pessoas encontrem Cristo, então ele tem feito esse esforço de mostrar que a igreja está aberta para todos. Todos. Até para o pessoal do Todes. Que como tem que ser, gente. Mas é para você também. Sim. Cristo veio para todo mundo. Mas isso requer ao mesmo tempo, né, uma caminhada rumo ao amor. E isso significa que algumas coisas eu vou ter que sacrificar, que eu vou ter que ordenar, que eu vou ter que mudar, ou que eu vou ter que me aceitar. Essa também é uma palavra, porque a questão da aceitação. Porque Cristo me aceita, Cristo me ama. Bem, então esse é o esforço do Papa Francisco. No entanto, às vezes a linguagem, por ser uma linguagem que às vezes se expressa de forma mais coloquial, talvez essa linguagem acaba criando isso que eu falei dos equívocos. Não seja a linguagem mais assertiva naquele momento. Eclesiástica. E cria confusão, dúvida, incompreensão. Inclusive nas intenções do Papa, né? E aí a gente precisa então fazer esse esforço de quê? De pegar aquilo que o Papa Francisco falou e olhar para os 2000 anos de tradição da Igreja e harmonizar aquilo com o que Bento XVI, João Paulo II, Paulo VI, João XXIII e todos os outros 265 papas falaram dentro de uma tradição ininterrupta. Porque esse é o problema. As pessoas olham para o Papa Francisco como se todo o resto que tivesse vindo antes não valesse mais nada e o Papa Francisco reinventou a Igreja e agora a Igreja tem um novo jeito e já vão extrapolando aquilo que é a intenção do Papa. Então confundem as coisas. Não, se o Papa Francisco inventou uma nova igreja, não é mais a igreja de Cristo, é a igreja do Papa Francisco. Então isso não pode acontecer. O Papa Francisco é sucessor de Pedro. Então se significa que ele é sucessor de Pedro, significa que ele está unido a uma tradição ininterrupta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não pode mudar aquilo que foi estabelecido dogmaticamente por Jesus. Exatamente. Ele não tem poder para isso. Ele não tem poder para isso e ele também não pode querer isso, né? Ele não quer isso. E eu acredito Como Papa ele não pode, né? Isso acredita que também não deve ser a intenção dele. Exato. Uhum. Essas discussões com relação para que ele renuncie, essa coisa toda, como é que o senhor... Não, a gente não pode pedir a renúncia de um Papa, né? É um ato, né? é um ato livre. Pessoalmente eu gosto muito do Papa Francisco. É um ato livre. É claro que as pessoas podem aconselhá-lo para o bem da igreja em alguma situação, igual, por exemplo, aconselharam João Paulo II a renunciar, porque ele estava muito debilitado, muito doente, ele não quis. O conselho é uma coisa, uma pressão é outra, né? No caso de Bento XVI, alguns cardeais o aconselharam a renunciar também. Outros não, o secretário dele não queria que ele renunciasse, mas ele livremente viu que precisava renunciar e renunciou. O Papa Francisco livremente vai decidir o que ele, diante de Deus, o que é melhor. O que é melhor, pois muito bem, é isso. É isso, minha gente, a igreja se movimenta e a gente precisa ficar também atenta a todas essas questões, né? Uhum. Bom, a gente já está chegando aqui quase que no final da nossa entrevista, não podemos deixar que o senhor vá embora sem deixar sua mensagem para esses corações. Eu vou até contar uma situação para vocês. Todas as vezes que o padre Renan vem aqui, quem trabalha com comunicação sabe disso, as redações fervem, né? Uhum. Aí o padre surge na nossa redação, o pessoal já começa, ai, glória a Deus, padre, abençoa aqui a gente. Então é claro que aqui nos nossos estúdios a gente vai fazer isso também. Vai pedir para que o senhor, enfim, dê uma bênção, né? Uma mensagem especial para os corações que estão aqui acompanhando a nossa entrevista. Eu fico muito feliz de ser um ícone de esperança para as pessoas, porque o padre
pelo sacramento da ordem, e isso é comemorado na Quinta-feira Santa, ele age na pessoa de Cristo. Então, quando o padre está chegando, ele também está chegando com Cristo. E Cristo quer chegar também nas famílias, em você aí de casa que está acompanhando a nossa entrevista. Cristo ressuscitou, mas ele não ficou lá ressuscitado, parado no sepulcro. Ele foi ao encontro dos discípulos, ele foi ao encontro das pessoas e quer ir ao encontro de você. Ele está batendo na sua porta. Abra e deixe a vida entrar no seu coração nessa Páscoa também. Quanto a nós, vocês já sabem, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Portanto, amigos, até qualquer hora. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais!